Boa noite, amigos. A bandeira Fernão Dias, com seus homens escolhidos, com Zé Dias, Borba Gato, bandeirante destemido, o capitão João Bernal, Padre Veiga decidido. Foram guias da bandeira, ai, ai, ao sertão desconhecido. Também Matias Cardoso, Garcia Paz, Francisco Dias e Antônio Prado Cunha foram servindo de guia. Junto a Antônio Bicudo entraram na mataria. Índio, escravo e mameluco, ai, ai, animais de montaria. Frei Gregório Magalhães deu benção e deu alento, dizendo a missa campal frente ao mosteiro São Bento, e o bandeirante partiu com grande carregamento. Adentro agora aos sertões pitorescos do interior do estado de São Paulo, de Campos de Piratininga, em terras sagradas de Passa Três, atual Cesário Lanche. Segui pelo estradão de terra vermelha batida, em uma localização geográfica denominada no mapa de referência como Bela Vista, na direção que, teoricamente, já é divisa com o Laranjal Paulista. Este é o meu limite geográfico e encontro-me agora próximo ao Ribeirão de Dentro, que vai desaguar, assim como o Ribeirão da Onça, no majestoso Rio Sorocaba. Aí, pessoal, aqui debaixo da ponte, tá? Que divide aí a cidade, o município de Passa Três com o Laranjal Paulista. Legal. As pedras estão bastante lisas aqui. Legal. Tem um ermo bem reto. Vamos pra cá. Olha isso, galera, que legal. A minha vontade era sumir nesse matagal aí, mas é um lugar selvagem, perigoso, né? Também não vou me arriscar muito, tá bom? Mas que é interessante, é. Surge o São Paulo grandioso, ai, ai, o diamante da nação. Estes lados dos sertões paulistas não entraram nas antigas crônicas e registros de viajantes naturalistas ou mesmo de tropeiros, pois são pontos periféricos e muito ermos e bem distantes do caminho Piabiru original, mais conhecido nos mapas e nos livros mais raros. Olha essas pedras que interessante, pessoal. É o alicerce aqui da ponte, bem interessante, né? Vamos sair daqui que tá liso aqui, tá perigoso cair, né? Eu não quero me acidentar.
Vamos continuar então nossa exploração aqui pelas terras sagradas de Passa Três. Caminhar por esses estradões de terra em completo contato com a natureza revigora o meu espírito e o pensamento tenta traduzir os rastros de uma história perdida no tempo, indômito e avassalador, que tudo toma para si mesmo. Bom, pessoal, dando continuidade aí ao roteiro que eu montei baseado nesta obra, Histórias Sagradas das Terras de Passa Três, cheguei aqui num ponto extremo da nossa geografia rural. Aqui é a divisa de Passa Três com o Laranjal Paulista, tá? E esse ponto aqui em especial, também muito antigo, ele foi demarcado com uma capela e um cemitério também, tá? Então agora a gente vai estar entrando no local sagrado, um local bem antigo também, que remonta aí à história dos primeiros habitantes aqui da região, tá? Que aqui é o intermediário entre o bairro da Fazenda Velha, o bairro dos Pedro, o bairro dos Correias, tá? Ou Fazendinha também, que eles falavam, né? Então aí há várias denominações aqui. E aqui, daqui em diante, já é terras de Laranjal Paulistas. Quero frisar uma coisa importante: tudo isso daqui era uma região de Sesmarias pertencente à lendária Chica Braba, tá? A Chica Braba, então, era a donatária de todas essas terras aqui. No decorrer do documentário, estarei falando desta lendária Chica Braba e tudo que tem a ver, que a gente sabe até agora sobre ela, tá? Então vamos estar indo para lá agora, para a gente primeiro fazer a visitação na capela e no cemitério, tá? Então vem comigo aqui que vocês vão estar vendo agora a capela do bairro dos Correias e o cemitério, tá bom? Vem cá. Um local muito bonito, antigo, né? E a paisagem também ajuda bastante aqui, uma paisagem rural. Olha só que bacana. E para completar o cenário aí, estamos com o céu um pouco carrancudo também, ó. Nuvens escuras ali, ó, parece que vai vir chuva. Isso é legal, hein? Isso é muito bacana. Olha que bacana, olha essa natureza aqui, que legal. Bom, chegamos aqui então, pessoal, ó. É uma das capelas, tá? Vou para vocês dar uma olhada. Capela antiga também. Ela se encontra fechada. Só para dar uma geral básica. Olha que bacana. Tem uma aqui, ó. Uma cruz lá no alto. E aqui, vem cá pra gente filmar outros pedaços dela. Olha que bacana. Então, aqui no fundo, pessoal, tem uma outra capela um pouco menor, e é onde demarca então alguns túmulos de pessoas que foram sepultadas aqui antigamente, tá? Que era costume, não tinha cemitério público, então eles sepultavam as pessoas assim, né? Na beira das estradas, tá? Olha aqui. Bem interessante aqui. Aqui é a capela. Bom, pessoal, então a gente vai estar entrando um pouquinho dentro da capela para a gente conhecer lá dentro, ver as imagens que tem, registrar e já sair rapidão. Vai ser uma coisa básica aí para a gente deixar documentado aí no canal, tá bom? Então vem cá, vem comigo aqui. Capela bem antiga, olha que bacana. Vem cá. Olha que interessante. Ali estão o nome das pessoas que faleceram, né, que foram sepultadas aqui, né? Vou mostrar aí para vocês, com todo respeito, em memória aí aos que aqui estão sepultados, tá? Com todo respeito, a gente tem aí a gente venera aí nossos mortos, né, em memória a eles, a gente faz nossas orações, né? Olha aqui.
Aqui nós temos um oratório bem antigo, feito de madeira também. Imagens aí de santos católicos, né, antigos, da tradição mais antiga, né. No chão aqui também tem algumas imagens, ó. Olha que interessante. Então, pessoal, aqui é a capela do bairro dos Correias, tá? Agora vamos ver para cá. Tem mais imagens aqui. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui do lado. Aqui alguns túmulos aqui, ó, do lado da capela. Olha ali. Tá vendo ali, pessoal? São túmulos bem antigos. Ao longo da história, sempre foi muito comum encontrar nas beiras dos estradões do sertão capelinhas edificadas em memória e culto aos mortos. Estas capelinhas são raros exemplares de um antiquíssimo catolicismo popular, aos arcaicos moldes das antigas catacumbas dos primeiros cristãos do antigo Império Romano. Estes mortos ali sepultados poderiam ser vítimas de acidentes ou de doenças contagiosas de época. Também poderiam ser vítimas de morte violenta, atacados em emboscadas ou mesmo em duelos. Enfim, vários fatores poderiam resultar na morte na beira das estradas. Eram então enterrados no local onde se encontraram os seus corpos, e sobre seus túmulos nasciam então cultos populares, e muitos destes lugares ganhavam uma sacralidade simbólica e bastante duradoura, que chegou até os dias de hoje. Todos esses antigos espaços religiosos à beira de estradas são definidos pelo culto da morte. Refletindo sobre esses espaços arcaicos, vem-me à mente a grande advertência de São Francisco de Assis: o tempo do homem na terra é incerto, somente a morte é certa. A religião surge pela percepção profunda e pela consciência absoluta da morte. Diferente de outros animais, nós sepultamos os nossos defuntos. Bom, pessoal, agora a gente já vai estar então encerrando essa parte aqui das filmagens,
no cemitério dos Correios, nesta capela, né, onde eu mostrei para vocês aí os túmulos também de beira de estrada, tá? Bem antigos, da tradição mais arcaica, mais antiga do interior do estado de São Paulo, porque naquela época não tinha cemitérios públicos como tem hoje, né? Então as pessoas morriam e eram enterradas, então, ou no local mesmo onde elas morriam, ou na beira da estrada, né? Era comum, tá? Então a gente vai estar saindo dessa capela e indo para uma outra agora que tem bem perto aqui, tá? Então vem comigo para você estar conhecendo também essa outra capela em beira de estrada, onde também há pessoas sepultadas, enterradas lá também. Vamos lá então, pessoal, vem comigo aqui. Neste lugar tão belo e tão puro do ponto de vista da paisagem natural, ainda conserva-se viva a tradição popular do sertão paulista, do seu culto aos mortos e do culto às almas. Todos os mais antigos povoadores dos sertões paulistas eram desprovidos de grandes aparatos religiosos. Buscavam na simplicidade o significado transcendente para a morte. Bom, pessoal, agora então a gente vai estar indo na outra capela, que não está muito longe não, tá? Ela deve estar aí uns 100 metros apenas uma da outra. E a gente vai estar então fazer essa caminhada perto aqui. A gente vai estar indo para lá agora, essa capela aí. Esse lugar bonito. Diz aí as lendas aí, né? O pessoal comenta, né? Que aqui era um local bem mal assombrado também. Eu talvez não me arriscaria de vir aqui à noite, não. Acho para andar assim a pé, da forma que eu tô, né? A pessoa vem de carro aí, vem de moto, é diferente, né? Agora eu quero ver vir na raça no pé 2, né? No chinelão, que nem diz o ditado, né? Vim de noite, né? Num lugar desse aqui, bem ermo, né? De a pé, né? Sem nenhum recurso mais satisfatório, né? Então é complicado. Então quero ver vir de a pé num lugar desse à noite, sozinho, né? Um local que é tido como mal assombrado, né? Onde realmente, de verdade, há pessoas sepultadas aqui na beira da estrada. Bom, estamos chegando aqui. Essa já é a outra capela de beira de estrada, também bem antiga. Olha que interessante. Nós ficamos mais perto dela e filmando ela para vocês aí. Ver com exclusividade. Dar os detalhes agora para vocês verem. E aí, pessoal, a lápide aqui de pedra em forma de uma Bíblia. Olha que negócio interessante. Na beira da estrada também. O que está escrito aqui? Vamos tentar ler. Apagadas as letras, não dá pra ler tudo. Mas com calma eu vou tentar fazer isso na edição. É uma pedra, tá, pessoal? Não é feita em cimento, não. É uma pedra lapidada, tá? É bem pesada essa lápide. Vou deixar ela no mesmo lugar aí, não vou mexer, né? Tornar aqui agora. Esse pedaço aqui, pessoal, é túmulo, tá? Tem gente que foi enterrado no túmulo aqui, ó, de beira de estrada. Olha isso. A cruz original da época, bem antiga. Há pedras por cima do túmulo. Interessante.
duas coisas interessantes eu observei nesse túmulo aqui. E eu quero fazer esse comentário para deixar registrado aqui para vocês, tá? Pessoal, na obra imortal de Jean-Pierre Bayat, que é um antropólogo francês, ele publicou, né, o livro Sentido Oculto dos Ritos Mortuários, né, e lá ele frisa algumas observações muito interessantes que fogem do entendimento da maioria das pessoas. É a maneira como as pessoas sepultavam os seus mortos em determinados locais, em determinadas civilizações, em determinadas épocas, né? Então a variante do sepultamento vai ser muito diferenciada de uma época para outra, de um costume para outra e de uma religião para outra também, tá? Nesse túmulo, por exemplo, especificamente, há algumas características aqui que são fundamentais. Mesmo voltando até antes, um pouco antes, bem antes do cristianismo, né? Vamos pegar aí os povos indígenas, né? Como que eram as lápides indígenas, ou seja, nem lápides eram. Os índios costumavam, onde eles sepultavam seus mortos, plantar uma árvore em cima do túmulo, na cabeceira do túmulo, né? Uma árvore robusta, né? Então, bem antes de ter a demarcação religiosa, no caso a marca do catolicismo, ou mesmo a pedra em cima do túmulo, que também é uma marca do paganismo, né? De outras religiões aí vertentes também do paganismo, ou mesmo do judaísmo primitivo, né? Então você tem aí aqui nesse túmulo esses três elementos ao mesmo tempo. Você tem as pedras aqui, ó, amontoadas em cima do túmulo, demarcando de uma forma, né? Que são os ossos da terra, de uma certa forma. A pedra vem até em primeiro momento aí. Depois vocês têm aqui um pé de palmeira plantado também no pé da sepultura e uma cruz de madeira também, bem antiga também. Então tem três elementos identificando que aqui está sepultado uma pessoa, uma ou até mais de uma pessoa, tá? Então esses elementos são fundamentais para entender a linguagem dos túmulos, ou o sentido oculto dos ritos mortuários, que são tão antigos quanto a própria vida, porque é o que eu sempre falo, agora é uma frase minha mesmo, né? Não existe a vida sozinha, ela por ela. A vida e a morte se completam, né? A morte é um fenômeno da vida, da própria sequência da vida, né? A morte sozinha não existiria se não existisse vida antes. Então a morte ela é uma sequência da vida, é uma sequência, assim como a geração, tá? São extremos de um fenômeno aí da própria natureza inerente em si mesma. Então é bem interessante estudar isso daí. Esse tipo de assunto, pessoal, não é religião, tá? É antropologia. Eu não quero me esbarrar aqui nas crenças das pessoas, na fé das pessoas, né? Cada um tem a sua fé, a sua maneira de entender esse tipo de assunto, né? E não é esse o meu propósito aqui. Eu tenho muito respeito a todas as religiões, né? E a todas as crenças, né? E não quero frisar nenhuma aqui em especial, mas apenas destacar a maneira antropológica de entender o fenômeno da morte, tá? Que é bem interessante também. E ele só vem somar com as crenças religiosas. Em nenhum momento a informação antropológica ou científica vem para mutilar a religião, né? Eu acho isso até uma falta de ética, né? Quando as pessoas mutilam aí as crenças com informações científicas, às vezes, né? Colocando assim como se uma coisa fosse rival da outra. E não, tudo pertence à cultura humana, né? Tanto a parte religiosa, espiritual, quanto a parte científica também, que é a maneira com que o homem, através da sua evolução, foi tentando entender e interpretar as coisas da vida, as coisas do mundo, tá? Então é bem interessante frisar tudo isso daí. Mas voltando aí então, né, para fechar aqui, vamos fazer um contorno aqui em volta da capela, para a gente ver as outras partes aí, tá? Olha que interessante, vamos botar aqui, um pouco de mapa aqui, a gente tem mais vestígios aqui de túmulos aqui no fundo, tá? Aqui, ó. Aqui, ó, outro vestígio aqui, pessoal, olha só, dá tomar cuidado, isso que é bem antigo esse lugar, pode ter cobra aqui também, aqui um tipo de um oratório para acender velas, ó. Bem diferente dos tradicionais cemitérios públicos bem ornamentados dos quais já visitei,
Estas sepulturas de beira de estrada traduzem em suas simbologias outras formas diferenciadas de lidar com os cultos mortuários. Toda a mística religiosa está presente nesses pequenos espaços consagrados, e não é de se duvidar que esses lugares sejam também mal assombrados. Todos os causos de assombrações narrados pelo veterano contador de histórias de terror dos sertões de Passa Três, o emérito senhor José dos Reis, sempre narrou esses espaços como repleto de assombrações em suas conversas ao pé do fogão de lenha. Lendas rurais ou realidade não me importa, pois para mim sempre a realidade superará a fantasia, e estes lugares são reais, e todos os que passarem por este estradão de terra vermelha, próximo ao rio Ribeirão de Dentro, na Boa Vista, poderão contemplar estes espaços sacralizados pelo catolicismo popular dos antigos rezadores de terço e dos evocadores do Santo Rosário, pelas almas penadas e pelos mortos.